Este evento trágico desenrolou-se com uma velocidade horrível e permanece envolto num mistério persistente. Um sol brilhante iluminava as multidões entusiásticas que ladeavam as ruas. De repente, a atmosfera festiva foi estilhaçada pelos estalos secos e ecoantes de tiros. Estes disparos brutais alteraram irrevogavelmente a trajetória da nação e deixaram uma cicatriz indelével na psique coletiva. O inquérito oficial, famosamente conhecido como a investigação da Comissão Warren, concluiu finalmente que um atirador solitário, Lee Harvey Oswald, foi o único responsável pela morte do presidente. Este pronunciamento definitivo, contudo, tornou-se rapidamente um para-raios para um intenso ceticismo público e uma descrença generalizada. Décadas passaram desde esse dia sombrio, mas uma parte substancial da população americana ainda acredita firmemente numa conspiração muito mais intrincada e sinistra. Esta narrativa alternativa postula uma conspiração meticulosamente orquestrada envolvendo entidades poderosas e clandestinas. A própria frase "a verdade que eles não querem que você saiba" tornou-se sinônimo destas teorias alternativas convincentes. Estas teorias sugerem frequentemente uma vasta e intrincada teia de engano concebida para ocultar os verdadeiros perpetradores. Um dos aspectos mais ferozmente debatidos centra-se no número preciso de atiradores envolvidos e nas origens exatas dos tiros fatais. A Comissão Warren afirmou inequivocamente que todos os tiros tiveram origem numa única localização, o edifício do Texas School Book Depository. Esta estrutura de tijolo de vários andares, com vista para a Dealey Plaza, era onde Lee Harvey Oswald estava empregado. Especificamente, os investigadores apontaram uma janela do sexto andar, parcialmente obscurecida por caixas, como o ponto de vantagem do atirador furtivo. No entanto, um número significativo de testemunhas oculares presentes na Dealey Plaza relatou ter ouvido tiros emanando de diferentes direções. Muitos recordaram distintamente sons vindos da infame área do Outeiro Gramado, um pequeno terrapleno à direita do presidente. A evidência acústica crucial, particularmente a fundamental teoria da bala única, perdurou como um ponto de imensa e contínua controvérsia. Supostamente passou limpamente através do pescoço do presidente John F. Kennedy e depois prosseguiu para ferir gravemente o governador do Texas, John Connally. Os críticos desta teoria argumentam veementemente que a trajetória complexa da bala e a natureza dos múltiplos ferimentos tornam este cenário altamente improvável, roçando a impossibilidade física. O conceito quase mítico de uma bala mágica alimentou profundamente uma multitude de narrativas de conspiração. Estas narrativas implicam uma tentativa deliberada, por parte das autoridades, de simplificar excessivamente uma sequência de eventos muito mais complexa e multifacetada. O relato da Comissão Warren sobre o trajeto da bala continua a enfrentar um escrutínio intenso por parte de peritos em balística e investigadores independentes. As discrepâncias na narrativa oficial deixam muitos com a sensação de que falta uma peça crucial do puzzle. O filme de Zapruder, um filme caseiro a cores e mudo capturado por Abraham Zapruder, fornece um registro visual incrivelmente gráfico e minuto a minuto do assassinato. Esta filmagem inestimável foi sujeita a um escrutínio implacável, analisada, quadro a quadro agonizante, por inúmeros investigadores. Tanto os órgãos governamentais oficiais como os investigadores independentes debruçaram-se sobre o seu conteúdo. Para numerosos observadores, este movimento pronunciado para trás contradiz diretamente a afirmação da Comissão Warren de que todos os tiros tiveram origem exclusivamente de trás. Consequentemente, esta evidência visual apoia fortemente a teoria convincente de um segundo atirador, possivelmente posicionado no Outeiro Gramado. Os quadros mais críticos do filme têm sido incessantemente analisados à procura das mais ligeiras anomalias,
Potenciais alterações e pistas ocultas por aqueles que procuram incansavelmente a verdade escondida. Ponto. A intensa evidência visual, contida no filme de Zapruder, continua a gerar um debate fervoroso relativamente às trajetórias precisas das balas e ao número total de um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, com uma história inegavelmente peculiar e complexa. Ele desertou notavelmente para a União Soviética antes de eventualmente regressar ao solo americano. O seu passado intrincado inclui ligações documentadas tanto a grupos apaixonadamente pró-Castro como a grupos fervorosamente anti-Castro, acrescentando significativamente camadas de complexidade geopolítica aos seus possíveis motivos. Jack Ruby, um conhecido proprietário de um clube noturno em Dallas com alegadas ligações ao submundo, afirmou publicamente que disparou sobre Lee Harvey Oswald por profunda dor e justa raiva pela morte do presidente. Numerosos grupos diversos foram implicados nas várias teorias alternativas que rodeiam o assassinato. Algumas teorias sugerem que poderosos chefes da máfia, enfurecidos pela perseguição implacável das suas operações pelo procurador-geral Robert F. Kennedy, procuraram uma retribuição brutal, orquestrando a eliminação do presidente. Outra teoria profundamente generalizada aponta o dedo diretamente a elementos dentro do próprio governo secreto do ZEUA, especificamente a poderosa Agência Central de Inteligência, CIA. Fações descontentes a operar dentro da CIA, talvez sentindo-se profundamente traídas pelas ações do presidente John F. Kennedy durante a desastrosa invasão da Baía dos Porcos, ou pela sua percebida postura diplomática de abrandamento em relação a Cuba, são frequentemente citadas como potenciais arquitetos da elaborada conspiração. A ideia profundamente inquietante de que poderosas agências de inteligência poderiam operar inteiramente para além da supervisão democrática para alcançar os seus próprios fins clandestinos é um aspecto perturbador e arrepiante destas teorias da conspiração. O formidável complexo militar-industrial, um termo famosamente popularizado pelo presidente Dwight D. Eisenhower no seu discurso de despedida, representa mais uma entidade formidável frequentemente mencionada nestas discussões intrincadas de conspiração. A noção arrepiante de que empreiteiros de defesa e líderes militares conspirariam para eliminar um presidente que ameaçava fundamentalmente os seus interesses instalados pinta um quadro incrivelmente sombrio de poder desenfreado e profunda corrupção. Além disso, exilados cubanos fervorosamente anti-Castro, que se sentiram profundamente ressentidos com o percebido abandono pelo presidente John F. Kennedy durante a falhada Operação da Baía dos Porcos, são também considerados potenciais co-conspiradores. O seu desejo fervoroso de derrubar o regime comunista de Fidel Castro e a sua profunda desilusão com as políticas da administração Kennedy poderiam tê-los levado a tomar medidas extremas e desesperadas. O Comitê Seleto da Câmara sobre Assassinatos, um órgão congressional especializado formado no final da década de 1970, revisitou corajosamente a vasta gama de provas existentes. Após uma reavaliação meticulosa, o ISQA concluiu finalmente que o presidente John F. Kennedy foi provavelmente assassinado como resultado de uma conspiração. No entanto, apesar desta descoberta monumental, o comitê lamentavelmente não conseguiu identificar definitivamente os indivíduos ou grupos específicos que estiveram envolvidos nessa conspiração complexa. Este reconhecimento oficial de uma provável conspiração, embora contradizendo diretamente a teoria anterior do atirador solitário da Comissão Warren, ainda deixou uma multitude de questões profundas sem resposta. Além disso, alimentou significativamente uma desconfiança pública ainda mais profunda e generalizada nas instituições governamentais. As conclusões do ISQA, embora inconclusivas na nomeação de nomes, validaram inegavelmente as suspeitas de longa data de muitas pessoas de que a verdade subjacente era consideravelmente mais complicada do que a apresentada inicialmente. Contudo,
A inerente falta de perpetradores definitivos no relatório do ASQA apenas amplificou o profundo sentimento de uma verdade elusiva e propositadamente suprimida. Documentos cruciais relacionados com o assassinato, frequentemente classificados sob estrito segredo durante muitas décadas, têm sido libertados lenta e incrementalmente para o público ansioso. Cada libertação subsequente destes registros históricos desencadeia um interesse público renovado e uma especulação intensa, com investigadores dedicados a peneirar meticulosamente inúmeras páginas à procura de quaisquer pistas negligenciadas ou revelações reveladoras. A classificação contínua e permanente de alguns documentos críticos, apesar de terem comprovadamente passado décadas, é vista pelos defensores fervorosos da conspiração como prova adicional irrefutável de um encobrimento ativo e deliberado. Que segredos profundos contêm ainda estes ficheiros persistentemente escondidos? Quem são os indivíduos poderosos ou as organizações clandestinas que continuam a beneficiar por manter esta informação vital longe do povo americano? Estas são as questões convincentes e impulsionadoras para aqueles que acreditam firmemente que a história completa e sem adornos ainda não foi contada de forma abrangente. O próprio ato de reter informação crucial cria um vazio inevitável que é ávida e, inevitavelmente, preenchido por uma miríade de explicações e teorias alternativas. O fascínio duradouro, quase espiritual, pelo assassinato de John F. Kennedy diz muito sobre um desejo humano fundamental e profundamente enraizado de transparência e responsabilidade inequívoca dentro das estruturas governamentais. Representa uma cicatriz profunda e não cicatrizada na psique americana, marcando um momento singular em que a inocência nacional foi irrevogavelmente perdida e a confiança fundamental em instituições veneradas foi profundamente abalada. Os numerosos livros meticulosamente pesquisados, documentários convincentes e filmes artísticos dedicados a desvendar o mistério intrincado do assassinato testemunham inequivocamente o poder duradouro e cativante que este evento ainda detém na imaginação coletiva. Cada aniversário sombrio traz consigo uma nova onda de análises rigorosas, discussões apaixonadas e apelos renovados e urgentes para a desclassificação completa e não editada de todos os registros oficiais restantes. A sombra ominosa da Dealey Plaza continua a pairar sobre a história americana, servindo como um lembrete constante e inquietante de que alguns capítulos profundamente importantes permanecem agonizantemente inacabados. Além disso, é um lembrete gritante de que algumas questões fundamentais persistem teimosa e persistentemente, recusando-se a ser silenciadas ou descartadas. A ausência inquietante de uma verdade universalmente aceite e inteiramente inatacável promove um ambiente onde o ceticismo profundo prospera e prolifera. Algumas teorias mergulham corajosamente na possibilidade intrigante de envolvimento estrangeiro, embora estas hipóteses particulares sejam geralmente menos proeminentes do que as teorias de conspiração doméstica mais difundidas. Poderia a formidável União Soviética, profundamente envolvida na tensa Guerra Fria com os Estados Unidos, ter desempenhado um papel ativo e clandestino? Ou, talvez Cuba, sob a liderança inflexível de Fidel Castro, retaliando por tentativas repetidas e documentadas contra sua vida orquestradas pela Agência Central de Inteligência do ZEUA? Estes ângulos internacionais complexos acrescentam mais uma camada profunda de intriga geopolítica a uma narrativa já incrivelmente intrincada e confusa. Confusa. O contexto histórico da intensa Guerra Fria e o clima político volátil da década de 1960 fornecem certamente um terreno fértil para que tais hipóteses inquietantes ganhem raízes. O medo global palpável da guerra nuclear e a espionagem internacional desenfreada pairavam, tornando consequentemente a intervenção estrangeira um cenário plausível, embora ainda não comprovado. Para alguns teóricos fervorosos, a evidência médica meticulosa que rodeia os ferimentos devastadores do presidente John F. Kennedy também tem sido um ponto focal central e duradouro de intensa controvérsia e escrutínio. As suas conclusões,
embora formando, em última análise, a base fundamental do relatório oficial da Comissão Warren, têm sido continuamente desafiadas por numerosos peritos médicos independentes e especialistas forenses que argumentam veementemente por inconsistências generalizadas. A cadeia de custódia crítica para provas cruciais, particularmente o cérebro do presidente, também tem sido um assunto persistente de escrutínio intenso, com alguns teóricos fervorosos a alegar que foi potencialmente adulterado ou mesmo subrepticiamente substituído. Estas alegadas discrepâncias e irregularidades na evidência médica servem como pilares cruciais e fundamentais para muitos que acreditam firmemente num vasto encobrimento governamental. Para além das complexidades dos debates médicos e balísticos, o comportamento observável de vários indivíduos-chave no rescaldo imediato e caótico do assassinato também atraiu poderosamente suspeitas significativas. A juramentação rápida e inegavelmente apressada do vice-presidente Lyndon B. Johnson a bordo do Air Force One, embora constitucionalmente sólida e processualmente correta, pareceu a alguns observadores críticos como excessivamente precipitada. Os protocolos de segurança existentes, ou a alarmante falta deles, durante todo o percurso da caravana foram rigorosamente questionados e extensivamente escrutinados. Por que razão, especificamente, foi a capota protetora da limusina presidencial inexplicavelmente removida naquele dia fatídico? Foi a rota escolhida através da Dealey Plaza desnecessariamente exposta e inerentemente vulnerável a ataques? As ações apressadas dos agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos, particularmente a sua limpeza notavelmente rápida da cena do crime caótica, foram mais tarde amplamente criticadas por potencialmente destruir provas forenses cruciais. O conceito persistente de um Estado profundo ou de um governo sombra emerge frequentemente como um princípio central nas discussões relativas ao assassinato de John F. Kennedy. Esta teoria poderosa postula que uma rede clandestina de funcionários governamentais não eleitos, industriais influentes e operacionais de inteligência, encobertos, detém o verdadeiro poder sem controle. Esta rede oculta, de acordo com a teoria, manipula grandes eventos nacionais e internacionais por trás de um véu opaco de segredo. A ideia aterradora de que tal entidade poderia assassinar um presidente em exercício e depois orquestrar com sucesso um encobrimento abrangente durante muitas décadas é um pensamento profundamente perturbador. No entanto, é uma ideia que ressoa profundamente com aqueles que nutrem uma desconfiança profunda e enraizada na autoridade governamental. Esta interpretação particular diz muito sobre uma profunda desilusão com os processos democráticos e a integridade da liderança nacional. Os primeiros relatórios reforçaram frequentemente de forma acrítica a conveniente narrativa do atirador solitário, apresentando-a como um facto inegável. No entanto, o jornalismo de investigação diligente e os documentários críticos posteriores começaram a explorar cautelosamente as inconsistências e contradições cada vez mais aparentes. O fluxo constante e avassalador de informação e, lamentavelmente, de desinformação, disseminada através de vários canais tradicionais e emergentes, tornou excepcionalmente difícil para o público discernir com precisão factos verificáveis de pura especulação não adulterada. A frase arrepiante, "a verdade que eles não querem que você saiba", também pode referir-se à narrativa cuidadosamente elaborada e rigidamente mantida, perpetuada pelos principais meios de comunicação. Alguns críticos argumentam firmemente que esta narrativa suprime ativamente pontos de vista alternativos e análises discordantes. A intensa batalha pela narrativa continua inabalável, com historiadores dedicados, jornalistas intrépidos e investigadores independentes a contribuir com as suas perspectivas para o discurso complexo e contínuo. Ainda hoje, mais de 60 anos após esse dia fatídico, o assassinato de John F. Kennedy continua a inspirar uma pletora de novas teorias e reexames exaustivos de provas antigas e de longa data. Avanços notáveis na ciência forense
e análises digitais sofisticadas trazem ocasionalmente novas perspectivas tentadoras à luz. No entanto, estas raramente produzem respostas definitivas e universalmente satisfatórias que possam apaziguar todas as partes envolvidas no debate. As questões duradouras e não resolvidas que rodeiam o assassinato destacam poderosamente a imensa importância da investigação histórica minuciosa e da avaliação crítica e cética de todos os relatos governamentais oficiais. O desejo humano fundamental de compreender uma perda nacional tão profunda e de, finalmente, encontrar justiça para o presidente John F. Kennedy garante que a busca implacável pela verdade completa e sem adornos persistirá provavelmente por inúmeras gerações vindouras. O assassinato de John F. Kennedy permanece uma ferida aberta e escancarada na memória coletiva do povo americano, um mistério assombroso perpetuamente à espera de uma resolução universalmente aceite. A busca fervorosa por clareza absoluta sobre aquele dia devastador em Dallas permanece inalterada e tão forte como sempre. Cada nova geração de americanos debate-se novamente com as questões persistentes e a sensação constante e corrosiva de que algo essencial e crucial ainda está propositadamente escondido. Os vastos e extensos arquivos de provas, desde testemunhos pungentes de testemunhas a relatórios balísticos complexos, continuam a ser rigorosamente reavaliados e cuidadosamente reanalisados. Os historiadores debatem frequentemente as motivações matizadas dos estimados membros da Comissão Warren, sugerindo muitas vezes que intensas pressões políticas podem ter influenciado indevidamente as suas conclusões finais. A percebida pressa em identificar definitivamente um único perpetrador pode ter sido impulsionada por um desejo imperioso de estabilidade nacional durante um momento de crise nacional profunda e inquietante. Esta interpretação particular não implica necessariamente malícia por parte da comissão, mas sim uma lamentável conveniência num tempo tumultuoso. No entanto, para muitos críticos, tal conveniência, não importa quão bem intencionada, simplesmente não equivale à verdade suprema. Este envolvimento sugere subtilmente potenciais ligações a operações de inteligência sombrias e clandestinas, levantando ainda mais questões. O papel fulcral do Comitê Seleto da Câmara sobre assassinatos foi crucial para reconhecer formalmente a probabilidade de uma conspiração, divergindo assim significativamente da posição original da Comissão Warren. Esta mudança oficial de paradigma, no entanto, tragicamente careceu das provas conclusivas e inegáveis necessárias para nomear definitivamente conspiradores específicos, deixando um vácuo profundo que continua a ser avidamente preenchido por especulação generalizada. O assassinato também levantou questões profundas e perturbadoras sobre a própria natureza do poder na América, questões que ressoam ainda hoje. Estaria o presidente John F. Kennedy a tentar guiar a nação numa direção fundamentalmente diferente, a qual interesses poderosos e profundamente entrincheirados se opunham veementemente? A sua postura frequentemente debatida sobre o Vietnã, os seus esforços concertados para conter o imenso poder da Reserva Federal e as suas aberturas diplomáticas em relação à Cuba comunista são frequentemente citados como potenciais e poderosos gatilhos. Estas ações significativas, quando vistas através de uma lente crítica de conspiração, sugerem um presidente a desafiar corajosamente forças muito maiores e mais formidáveis do que ele. O resultado trágico da sua presidência, portanto, é interpretado não como um ato aleatório e isolado de um louco solitário, mas sim como um ato deliberado e calculado de assassinato político. A desconfiança duradoura e generalizada do público americano é um testemunho da crença profunda de que o governo não tem sido totalmente transparente em relação a estes eventos. A exigência constante de divulgação total e completa de todos os documentos classificados restantes é um refrão constante e ecoante de investigadores dedicados e do público em geral. As suas lutas internas profundamente pessoais e as profundas discordâncias com a narrativa oficial acrescentam um peso emocional significativo e gravidade ao debate contínuo e acalorado. O impacto cultural generalizado do assassinato
simplesmente não pode ser exagerado. Reformulou fundamentalmente uma era. A imagem pungente do presidente John F. Kennedy, um jovem líder vibrante e carismático, tragicamente abatido no seu auge, está indelevelmente gravada na própria estrutura da consciência nacional. A multitude de questões sem resposta continua a alimentar uma sensação persistente de assuntos inacabados, um desejo desesperado por respostas definitivas que podem, talvez, nunca se materializar totalmente. A frase potente "a verdade que eles não querem que você saiba" permanecerá provavelmente um símbolo poderoso e duradouro de ceticismo e uma busca implacável por uma compreensão mais profunda na sociedade americana. A busca implacável e meticulosa de novas provas, mesmo muitas décadas após o evento trágico, sublinha profundamente o impacto imenso e duradouro deste evento único e crucial. Cada nova peça de informação desclassificada, não importa quão aparentemente pequena ou insignificante, é meticulosamente analisada pelo seu potencial para desbloquear o mistério maior e abrangente. O próprio ato de análise rigorosa por investigadores independentes mantém incansavelmente a chama da investigação e inquérito crucial viva e a arder intensamente. O profundo significado histórico de 22 de novembro de 1963 estende-se muito para além dos limites da esfera política. Tornou-se uma pedra de toque cultural inegável. A sensação generalizada e inquietante de que elementos cruciais da história ainda estão deliberadamente ocultos promove um clima de suspeita e desconfiança profundas. A narrativa meticulosamente tecida pela Comissão Warren, inicialmente aceite por muitos americanos, corroeu-se constante e significativamente sob o escrutínio implacável da opinião pública. Questões persistentes sobre a fiabilidade de testemunhos-chave, o manuseamento de provas físicas críticas e a interpretação oficial dos eventos continuam a persistir teimosamente e a exigir respostas. O conceito complexo de negação plausível surge frequentemente em discussões intensas sobre potencial envolvimento governamental. Esta noção sugere camadas intrincadas de operacionais e cortes estratégicos, todos meticulosamente concebidos para obscurecer as identidades dos verdadeiros mentores por trás da conspiração. Esta teia intrincada e sombria de potenciais co-conspiradores torna, em última análise, o desvendar da verdadeira natureza do assassinato uma tarefa assustadora e incrivelmente desafiadora. A sombra ominosa da Guerra Fria, com as suas operações clandestinas, apostas altas e paranoia generalizada, fornece um cenário convincente onde tal conspiração abrangente poderia concebivelmente desenrolar-se e prosperar. As implicações impressionantes de um assassinato presidencial bem-sucedido orquestrado por forças domésticas poderosas são simplesmente imensas, levando muitos a acreditar que tal verdade devastadora seria de facto rigorosamente suprimida. O silêncio oficial persistente sobre certos aspectos críticos, ou o gotejar frustrantemente lento de informação ao longo de muitos anos, apenas reforça estas convicções profundamente enraizadas entre o público. O desejo profundo e universal de encerramento emocional colide tragicamente com a ausência frustrante de uma explicação definitiva e universalmente aceite. O assassinato de John F. Kennedy permanece um quebra-cabeça sombrio, convincente e infinitamente enigmático na história americana. A busca incansável do público americano por um significado profundo e uma verdade inegável face a uma perda tão monumental continua inabalável e destemida. A memória duradoura e assombrosa da caravana em Dallas e os tiros fatais assombram irrevogavelmente a própria estrutura da história da nação. O apelo unificado por transparência total e absoluta ecoa alto e persistentemente através de todas as décadas subsequentes desde então.